Provérbios capítulo 29, versículo 2. Provérbios 29, 2. Amém? E assim diz: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Mais uma vez: quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Te damos graça porque mais uma vez nós podemos estar aqui juntos, ou aqueles que estão acompanhando pela internet, ó Pai. Podemos agora meditar na Sua palavra, porque temos liberdade para isto. Obrigado, Pai. Pedimos que fale conosco, que trate conosco, e que nós estejamos prontos para ouvir, estejamos atentos a tudo que o Senhor vai nos falar, e sejamos humildes o suficiente para nos submeter, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos a um mês das eleições. Dia 15 de novembro, nós vamos às urnas, os brasileiros vão às urnas, e vão ajudar a eleger 5.570 novos prefeitos, e com estes, 5.570 vice-prefeitos. Além disso, nós iremos eleger 56.600 vereadores. É muita gente, não é? E esses estarão, não é, eleitos na sequência para, pelos 4 anos seguintes, editarem as leis em cada um dos municípios e administrarem cada um desses municípios. Então, aquilo que vai ser feito no dia 15 de novembro, o resultado das urnas, aqui em Araraquara, no caso, sai o resultado no dia 15 mesmo, não temos segundo turno, mas no dia 15 de novembro, praticamente todo o país, com raras exceções, já terão os seus eleitos, e estes, a partir do dia 1º de janeiro, começarão 4 anos à frente da municipalidade. Quando se fala em política, gera-se uma certa discussão no meio cristão, principalmente no meio evangélico. Alguns entendem que o cristão ele tem que ficar totalmente longe da palavra política, totalmente distante, não tem que se meter, porque nós temos que nos interessar por questões espirituais, que o nosso foco tem que ser o reino do Senhor, e esse realmente tem que ser o nosso foco. Se o seu foco não é o reino de Deus, está errado. Seu foco realmente tem que ser o reino de Deus. E em razão disso, alguns entendem que o cristão deve deixar a política para outros. Já um segundo grupo que acredita que o cristão ele deve se interessar pela política na condição de eleitor, para votar, para escolher os candidatos, para escolher aqueles que irão representá-los, mas que ele não deve entrar para a política, não deve se candidatar, porque a política, o meio político, infelizmente, principalmente no nosso país, tem deixado muito a desejar. Aliás, tem decepcionado muito. Então há muitas pessoas com quem eu já conversei entendem, alguns pastores, que o cristão ele não tem que se misturar, não tem que estar ali no meio, porque a forma como tudo acontece não dá, então é melhor ele ficar fora. E já um terceiro grupo entende que não, que o cristão não só deve se interessar por questões políticas como eleitor, mas se ele tem vocação, se ele tem realmente um perfil voltado para isso, ele deve ser candidato, porque é uma maneira de você
buscar colocar pessoas compromissadas com Deus em cargos políticos. Independente de qual seja a sua visão, ela merece ser respeitada. Temos que respeitar. Eu não vou externar a minha, porque essa não é a minha função aqui hoje. Mas nós temos que falar a respeito de política, amados. Talvez você tenha chegado aqui na expectativa de ouvir uma palavra de vitória, uma palavra sobre cura, uma palavra sobre prosperidade, uma palavra ou então mais pesada, falando, não é, sobre questão comportamental. Mas hoje nós vamos falar a respeito de política, porque isso é necessário para a nossa vida em sociedade. Você vive em sociedade. Se você está aqui, é porque você não vive numa ilha isolado, sozinho. E a partir do momento que se vive em comunidade, em sociedade, a política faz parte. Então, nós não podemos ficar alheios a isto, e é por isso que é necessário, e é por isso que se usa o púlpito para falar a respeito disso. Eu não estou aqui e jamais vocês vão ver um dos líderes aqui fazendo propaganda partidária. Nós temos membros da igreja que são candidatos, temos pessoas ligadas ao ministério que são candidatos, mas jamais você vai ver o pastor Sandro, a pastora Aline ou eu chegando aqui pedindo voto para A ou para B. Não concordamos com esse tipo de prática, não vemos assim, mas nós temos que falar a respeito de princípios, sobre questões que são inerentes ao cristão e que devem estar presentes também quando a gente trata da nossa vida em sociedade. A Bíblia, ela tem vários exemplos de homens de Deus ligados à política. O primeiro que nós encontramos ali é José, filho de Jacó. José, você sabe, está lá no finalzinho do livro de Gênesis. Ele foi o governador no Egito. Ele foi uma espécie de primeiro-ministro. Havia o rei, Faraó, mas a partir de certo momento, quem assume a administração do Egito é José, um hebreu. E por muitos anos ele foi ali governador, e foi na administração dele que uma grande crise econômica foi enfrentada, e de uma maneira muito firme e com um bom resultado, que resultou não só em bênção para os egípcios, como para os povos que viviam ao redor, que vinham para comprar dos egípcios. Então isso aí é um exemplo de boa administração. Se todos os nossos administradores fossem como José. José era absolutamente temente a Deus, com princípios, norteava-se por aquilo que o Senhor dizia. Esse foi o diferencial. Outro foi Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. Copeiro, uma função simples, ali diante do rei, mas que tinha alguns privilégios, amados. Ele vivia num palácio, era um serviçal, mas vivia no palácio, ele tinha um certo conforto. Tanto é que ele chega diante do rei, e o rei percebe o semblante dele, quando ele fica sabendo da situação de Jerusalém. E quando o rei pergunta o que estava vendo, ele externa, mas isso ele já havia orado antes. Olha o grande diferencial. A primeira coisa que ele fez foi buscar a presença do Senhor. Quando o rei pergunta o que estava vendo, ele fala: não, eu não posso estar contente enquanto a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas. O rei fala para ele: então beleza, você vai para lá, vai reerguê-la. E deu tudo, e aliás, Neemias na sequência pede tudo que ele achava que era necessário. Pede uma escolta, pede material, pede tudo. E ele vai e se torna ali o governador daquela província. Então é um exemplo também de um homem dedicado e que foi um representante do rei ali, uma função política. Então, quando alguém disser para você que a Bíblia e política não se misturam, você já tem aí dois personagens que
já servem para refutar. Só que nós temos um outro que é Daniel. Daniel viveu antes de Neemias. Já Daniel tem algo muito interessante, porque Daniel foi um dos ministros, né, no Império Babilônico. Nabucodonosor o põe como ministro. Amados, ele veio para a Babilônia como cativo, e na sequência, pelo seu temor a Deus, pelas suas capacidades, suas habilidades, ele se torna ministro. Aí já era algo fantástico. O rei morre, Belsazar assume o trono, Daniel continua como ministro. No nosso país, amado, é raro, é quase impossível você ver um ministro passando de um governo para o outro, mesmo no caso do mesmo partido. Tem um partido no poder, tem um grupo de ministros, termina o mandato, por exemplo, daquele presidente, outro é eleito no mesmo partido, ele troca os ministros, que ele tem as suas pessoas de confiança. Daniel continuou no mesmo império, sob outro comando. Isso já é algo fantástico. O império babilônico cai, Babilônia caiu, surge o império Medo-Persa, toma conta de tudo. Dario é o rei, Daniel continua ministro. Viu? Totalmente diferente. Outro governo, outro poder totalmente diferente. E ele continua ministro. No nosso caso, a gente trazendo para os nossos dias, só para clarear, é como se um governo fosse da direita e o outro da esquerda. Você já imaginou o mesmo ministro, dois governos, um da direita, extrema direita, e o outro da extrema esquerda? Foi o que aconteceu com Daniel. Depois, Ciro, e Daniel continua. Então, amados, aqui é um exemplo de alguém que continuou temente a Deus, porque a Bíblia, e você lê o livro de Daniel, você vê que ele não se vendeu, ele não abria concessões, se necessário fosse, ele ia para a cova dos leões, e continuava firme, e era respeitado por aquilo que fazia. Isso quer dizer o quê? Que independente da sua atribuição, da sua função, se você se mantém firme, fiel ao Senhor, seguindo os princípios do Senhor, você prospera. Não tem quebrar galho, não tem jeitinho. Não, peraí, eu vou dar um desconto aqui, vou fingir que eu não sou cristão para ter essa vantagem, mas depois, não tem isso. Você tem que ser firme nesse propósito. Eu sou servo do Senhor e não abro mão. E Daniel não abriu mão disso. Consequência, continuava. Caía reinos e ele continuava. Império caía e ele continuava. Porque quem estabelece é o Senhor. Quem diz quem vai governar é o Senhor. Nós temos milhares de candidatos aí. Nenhum deles vai ser eleito se o Senhor não permitir. Essa é uma constatação. Ele pode dizer, eu não acredito em Deus, não interessa. Ele só vai ser eleito se Deus permitir. Essa é uma constatação, é uma realidade. E esses agentes políticos, eles exercem funções que se relacionam com todos nós, se relacionam com toda a sociedade. Tudo aquilo que for decidido na Câmara de Vereadores de Araraquara nos próximos anos, vai afetar você. Na de São Carlos vai afetar o Joãozinho. E assim vai afetar. Não votei em nenhum daqueles que está lá. Ok, mas o que eles decidirem se aplica a você. As decisões do prefeito vão refletir na sua vida. De alguma maneira vão. Nem que seja o fato dele não mandar tapar os buracos. Um dia você pode cair com um carro ali num daqueles buracos, afetou sua vida. De alguma maneira você vai ser afetado por isso. E esses agentes, eles exercem a política porque gostam da política. E não adianta você dizer, eu odeio política, porque aí eu tenho que buscar a fala de um filósofo grego, Platão, que ele diz o seguinte: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política.
simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Essa é a verdade. Você pode não gostar, mas vai ser governado por alguém que gosta. Então, assim, é por essa razão que nós temos que nos importar com questões políticas. E nesse período eleitoral nós precisamos ter muita seriedade e responsabilidade para agir. Então você tem que estar consciente de que as suas atitudes, somadas às atitudes dos seus iguais, vão refletir na administração da nossa cidade. E não só isso, aquilo que acontece nos municípios depois vai se refletir nas eleições que teremos daqui a 2 anos. Então, está tudo interligado. O direito de votar e o direito de ser votado, ele está garantido na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição, ela fala tanto sobre o que a gente denomina direito político ativo, que é o direito de você votar, de você escolher os candidatos, de você eleger alguém, quanto o direito político passivo. Direito político passivo é aquele de ser candidato e ser escolhido por alguém, ser o alvo do voto. E nós devemos saber usar esse nosso direito político. Nós, como cidadãos brasileiros, nós, graças a Deus, temos direitos políticos, e isso é algo que nós devemos lutar para sempre manter. Alguns, falam a respeito de, eu queria que voltasse o tempo da ditadura militar, como alguns denominam, ou do governo militar, como outros preferem. Mas só que há algo que na democracia é muito valioso, que é justamente isso de você poder participar ativamente das decisões, e é escolhendo os governantes que você faz isso, amados. E não podemos abrir mão disso, porque quando não se tem isso, pode ser que o governo instalado caminhe na direção que você acha que é interessante, mas para outros seja algo prejudicial. E essa alternância de poder é ela que garante que de tempos em tempos as coisas se ajeitam. Porque se não houvesse alternância de poder, aí infelizmente uns seriam privilegiados extremamente e outros não. Então, quando se alterna o poder, nós temos pelo menos uma esperança de melhora, de mudança, e por isso nós não podemos abrir mão. Mas só que enquanto cidadãos, e aí eu digo não apenas cidadãos brasileiros, mas algo que vai além, nós temos que levar em consideração alguns pontos que são fundamentais para que a gente tenha uma vida em paz. E o primeiro deles é que as convicções políticas não podem estar acima dos padrões cristãos. Você pode ter suas convicções, você pode ser de repente um liberal, ou você pode ser mais moderado, você pode ter uma visão mais para o social. Seja qual for a sua visão, essa tem que ser respeitada, mas algo que não pode ficar fora são os princípios cristãos. Então não tem como separar. O cristão, ele não pode separar, amados. O cristão, ele não pode deixar de lado, em escanteio, os princípios cristãos em nada. Na sua vida, em nenhum momento você pode abrir mão dos princípios que estão na palavra do Senhor, porque quando você fizer isto, você está indo para a ruína. Então você pode até ter a sua visão, ter a sua preferência de candidato, mas os princípios que a palavra de Deus ensina, você não pode abrir mão deles. Vamos abrir em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20.
Filipenses 3:20, em uma das versões diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em outras versões diz o seguinte: mas a nossa cidadania é dos céus. Mas a nossa cidadania é dos céus. Você é um cidadão brasileiro. Você tem direitos e deveres enquanto cidadão brasileiro. Mas se você é salvo em Cristo Jesus, se você entregou a sua vida a Cristo, você tem uma outra cidadania que está acima da cidadania brasileira, que é a cidadania do reino. E como cidadão dos céus, você tem que agir segundo os princípios, segundo os padrões estabelecidos na palavra de Deus. Então você não pode abrir mão disso, amados. Nós não podemos abrir mão de padrões bíblicos. E é por isso que, se o seu candidato, por mais que você goste dele, por mais que seja seu amigo, se ele estiver envolvido em algum tipo de corrupção, falcatrua, isso, além de crime, é antiético, é imoral. Por mais que você o conheça, pode ser o seu amigo de infância, se você sabe que as intenções dele são para vantagem apenas pessoal, enquanto cidadão do céu, esse não pode ser o seu candidato. Ah não, mas ele disse que se ele ganhar eu tenho uma vaguinha lá, eu vou ter emprego. Então você está abrindo mão da sua cidadania, você está rasgando os princípios cristãos para ter uma vantagem. Aí você não vai poder reclamar depois de corrupção, você não vai poder apontar para quando ver alguém num programa jornalístico sendo preso com dinheiro escondido em partes íntimas, porque você infelizmente não vai ter moral para isso. Está vendo como é? Ah, peraí, amado, não estou falando disso, não estou falando de receber dinheiro, estou falando apenas em ter um cargo lá que vão me garantir, se eu, claro, fizer vistas grossas em relação a algumas coisas. É a mesma coisa, amados, é a mesma coisa. Então nós não podemos abrir mão disso. Então, quando você tiver que escolher um candidato, primeiro olhe, veja quem é. Ah, está envolvido em um monte de coisa errada, então está fora, não pode. Eu não tenho como ajudar a eleger uma pessoa assim, não posso. Como é que eu vou falar para os meus filhos: filhos, nós temos que ser honestos? Ô pai, mas você votou no fulano. Sim, filho, mas aí é outra história. Não tem outra história, é sim, sim, não, não. O princípio é uma coisa só. É uma coisa só. Vamos lá para Provérbios, no capítulo 25. Provérbios, capítulo 25. Versículo 26, diz assim: como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Assim é o justo que se põe também em aliança com o ímpio, aquele que se associa. Então, amados, nós temos que ter esses princípios. É uma pessoa honesta? Ok. Não é? Não tenho parte com ele, estou fora. Isso vale para tudo na sua vida, amado. Vale para os negócios. Se você está montando um negócio, você tem que ver quem é o sócio que vai entrar contigo nisso. Porque senão, se você não olha isso, não, mas ele tem muito dinheiro para investir. Sim, mas você vai quebrar a cara, me desculpe, mas vai. Você vai ter dor de cabeça. Não dá para haver uma associação de trevas e luz. Não dá. Então você tem que ter muita sensibilidade em relação a isso. Se é uma pessoa que tem um histórico vergonhoso, você fala: não tem como eu ajudar na promoção de uma pessoa assim.
O segundo princípio, amados, que nós devemos guardar, é que eu devo escolher os meus candidatos com base no que eles podem fazer para o bem da comunidade. Não é para o seu bem, não é porque ele disse que vai ajudar você a reformar a sua casa. Primeiro, porque isso já é corrupção eleitoral. Tanto ele que oferece, quanto aquele que aceita, estão cometendo crimes previstos no Código Eleitoral. Então, já começa por aí. Não, mas é porque a minha situação está difícil. A função de um eleito, a função de um administrador público, é ele cuidar da coisa pública, não é trazer vantagem para você. Mas outros estão tendo vantagem, eu vou ser bobo de ficar fora? Que seja bobo, seja lá o nome que se der, mas se mantenha íntegro, não se venda, porque de repente você pode até ter alguma vantagem. Poxa, votei no fulano, ganhei 1 milheiro de tijolos, e tijolo agora está caro para caramba, não está, Elivaldo? Muito caro, não está? Vantajona. Aí depois algum parente seu morre em alguma unidade hospitalar por falta de recursos, porque os recursos dali foram desviados para outras finalidades. Estou fora. Então você tem que olhar o quê? Qual é a intenção? Para que está voltado ele? É para o bem da população? Porque o governante e a política, a ideia inicial é para isso. Eu falei a respeito de Platão, vamos falar agora a respeito de outro filósofo grego, Aristóteles. E no livro A Política, ele definiu a política da seguinte maneira: é um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. É claro que era algo muito, uma viagem, pelo menos na cabeça de Aristóteles era, mas é um parâmetro que nós temos que ter. E quando se fala em felicidade do cidadão, não está falando da felicidade individual, eu pensando na felicidade individual do Everton, não, estou pensando na felicidade da sociedade como um todo, para que todos possam viver bem. Então ele fala, para isso o governo deve ser justo e as leis obedecidas. Então a ideia de política lá na Grécia, onde nasce a democracia, era essa: leis justas, governo justo e leis sendo obedecidas por todos. Então essa é a ideia. E é por isso que quando eu vou escolher um candidato, eu não posso olhar se ele, vou escolher porque é meu amigo. Não, eu tenho que pensar na coletividade, no bem da comunidade da qual eu faço parte. É nisso que nós temos que pensar. Sabe por quê? Porque às vezes você pode pensar e você pode votar no candidato porque ele é seu amigo. Aí depois de eleito você perdeu um amigo, porque você vai ficar 4 anos sem vê-lo, porque ele não vai ter tempo para falar contigo. Então, se é por isso, se você não percebe nele a intenção de ajudar a comunidade, mantenha a amizade, não vote nele. Não vote nele, garanta a amizade aí por mais 4 anos, tá bom? Porque muitos são assim, foram eleitos, depois esquecem, e hoje em dia está difícil você ter amigos, então é melhor você manter os que tem. Mas, se o seu amigo é aquela pessoa que você sempre viu nele, alguém que busca o bem daqueles que estão em volta, aí vale a pena. Então use esse parâmetro. Já que estamos em Provérbios, vamos abrir no capítulo 31, dá um pulinho aí para frente, 31. Versículo 1 diz assim, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então aqui é o rei Lemuel, não se há outro registro sobre ele, não vou especular a respeito de quem seria ele, mas palavras que ensinou a mãe dele, a que a mãe dele falou. Versículos 8 e 9, falando para ele. Então você imagina ela falando, filho, 2 pontos. Abra a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres
e aos necessitados. Aqui é um conselho para um governante. Olha que tremendo. Abra sua boca pelo mudo, por aquele que não tem representatividade, por aquele que não tem canais para se expressar. Então seja você o porta-voz dos necessitados. Seja você aquele que luta pela causa dos que estão desprotegidos. Então é um conselho para o governante. É aquilo que se espera de alguém que estará à frente do governo. Então é isso que nós temos que buscar, amados. É um padrão que nós temos que buscar identificar naqueles que merecem os nossos votos. Porque se você não identifica isso na pessoa, não adianta, ela não merece. Terceiro ponto, mais do que o voto, a oração deve ser o nosso principal instrumento. Você, na qualidade de cidadão, você tem direito a um voto. Você pode votar. Em um candidato a prefeito, você pode dar um voto para ele. Um candidato a vereador, você pode dar mais um voto para ele. Só que nós, cristãos, o maior diferencial que nós podemos apresentar para a comunidade não é o voto. Acima do voto está a oração. É você levar as coisas para o Senhor. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Deixa eu passar aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. E diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Está dizendo o seguinte: para orarmos por todos os homens, principalmente por aqueles que exercem autoridades, principalmente por aqueles que exercem funções que representam algum poder. E para que isso? Por que nós temos que orar pelos governantes? Para que nós tenhamos uma vida sossegada, quieta e sossegada, para que nós possamos viver tranquilos. Porque se eles administrarem bem, porque se eles exercerem bem suas funções, a nossa vida será melhor, será mais tranquila. Veja só, quando tem confusão, quando tem corrupção, há muitos problemas que sobram para a comunidade, e a tranquilidade que a gente quer não vem. Por isso nós temos que orar. Então nós temos que sempre orar pelo presidente da república. Aí você fala hashtag ele não interessa se você votou ou não votou nele, só há um presidente da república nesse país, e você tem que orar. E se depois ele sair, vier um de outro partido totalmente contrário, você vai orar. Pelo governador, mas eu não gosto desse governador, não importa, tem que orar. Pelo prefeito, por todas as autoridades, pedindo para que Deus dê a eles direção, sabedoria, e constranja-os a exercerem seus mandatos, pensando no povo, pensando na população. Essa é a nossa obrigação, enquanto cidadãos dos céus. Então para de ficar no Facebook, colocando um monte de texto, metendo, a burdoada no fulano de tal, no prefeito, no governador, etc. e tal. Enquanto cidadão do céu, o que você de melhor pode fazer é orar. Eu não estou dizendo que você não pode criticar determinadas atitudes, não tem problema nenhum nisso. Só que mais do que ficar falando lá na internet que não resolve nada,
não resolve nada. Nenhum problema econômico desse país foi resolvido pelo Facebook, por mais que você tenha gastado seus dedos escrevendo lá. Não adianta nada você desabafar lá. O problema da Covid não foi resolvido porque você começou a postar um monte de coisa no Facebook, no Instagram. Não resolveu. E nenhum problema se resolve assim. Nem problema sentimental. Por mais que você poste lá um monte de textos amorosos, não sei o que, declaração de amor, se não tiver um padrão adequado, de acordo com a palavra de Deus, sua vida vai continuar um desastre. Mas teve 1000 curtidas. Sim, continua indo ladeira abaixo. Se cada curtida que você tivesse numa das redes sociais, a sua felicidade aumentasse, você já teria explodido de tanta felicidade. E como isso não aconteceu ainda, é porque não adianta, amados. E enquanto cristãos, o que nós temos que fazer é orar. E já abrindo um parênteses, não tem nada a ver com a pregação, mas já aproveito. Que é interessante que você vê os crentes com um monte de postagens. Porque tem um monte de pastor aí, isso e aquilo, e desce a lenha, não sei o que. Mas você, meu Deus, misericórdia. Porque isso, as igrejas hoje é aquilo. Amado, é o seguinte, não é a postagem no Facebook que vai mudar a realidade da igreja, não. O que vai mudar o quadro atual das igrejas no nosso país, principalmente, é quando as pessoas começarem a se submeter à palavra de Deus e andar segundo a palavra de Deus, parar de falar bobagem, a começar por talvez você. Porque é interessante que muitas vezes você vê a pessoa falando um monte de coisa, aí você fala, rapaz, se eu não conhecesse a pessoa, até acreditaria nesse tipo de coisa, até ficaria emocionado. Então são coisas que nós temos que pensar e perceber que enquanto cristãos, nós temos que ter um comportamento que inspire outras pessoas, que seja referencial para outras pessoas. Não é só dizer que é cristão. E quando diz respeito à eleição, é a mesma coisa. Eu tenho que orar. Se eu tenho que orar por aqueles que já estão exercendo o mandato, também tenho que orar por aqueles que estão candidatos para essas eleições. E é isso que você tem que fazer, ore. E a maior contribuição da igreja para a sociedade é justamente na oração, pedindo a Deus para que não deixe continuar esses casos, esses escândalos, esses absurdos que estão havendo, que Deus não deixe continuar e que desmascare todos aqueles que são sanguessugas, que só querem sugar do povo. É por isso que eu sou partidário da seguinte ideia: se chega candidato aqui, nós não podemos abrir microfone para ou fazer propaganda política, nada disso. Mas aqueles que vierem, sou candidato, então beleza, vamos orar. Nossa função é orar, e todos que vierem nós vamos orar. Só que a oração tem que ser naquele sentido: Senhor, se é uma pessoa que está com o coração voltado para o bem do povo, se é uma pessoa que está voltada para o bem da comunidade, que realmente quer ver essa cidade prosperar, que o Senhor o abençoe. Se for de sua vontade, que seja eleito, vírgula. Mas se apenas quiser levar vantagem, se enriquecer, fazer maracutaia, que antes das eleições já seja desmascarado, envergonhado. E se possível, se for eleito, porventura for eleito, que seja tudo desmascarado no início do mandato, preso, e que outro ocupe o seu lugar. É oração. É claro que depois disso pode ser que alguns candidatos não queiram vir à igreja pedir oração, não é? Mas aí já fica pronto, tá? Encontrou alguém na rua, falou, eu sou candidato, não sei o que, vou dar uma força. Vou te dar uma força, vou orar por você, posso? Aí você já faz a oração. O pessoal aí que é mais pentecostal já faz aquela oração de fogo mesmo, aquela coisa, tá? Fica à vontade.
Se der algum problema, depois vocês peçam para falar com o pastor Sandro e a pastora Aline, porque não é minha atribuição resolver encrenca, viu? Cada um tem o seu chamado, é por isso que tem pastor e tem presbítero. Então minha função aqui é do ensino, resolver problema depois é com eles, tá bom? E amados, Provérbios 28, 2. Provérbios capítulo 28, 2, nós já estamos quase finalizando. Assim diz: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. Então, amados, infelizmente, o pecado, ele causa muitos males, e um deles é justamente isso, é a corrupção na política. A política, infelizmente, se tornou um antro de corrupção, mas eu entendo que não é por conta disso que nós devemos ficar totalmente distanciados, mas enquanto cristãos nós devemos cumprir o nosso papel, não abrindo mão dos princípios, buscando diante do Senhor, pedindo ao Senhor para intervir, para mudar o quadro, porque nenhuma autoridade é constituída se o Senhor não permitir. Provérbios 8, versículos 15 e 16. Provérbios 8, versículos 15 e 16. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Isso quer dizer que toda autoridade desenvolvida em qualquer nação, ela só acontece porque é o Senhor que permite. Mas e aqueles lá que nós sabemos que não são flor que se cheira? Deus permitiu? Sim, Deus permitiu. Mas por que Deus permite isso? Porque enquanto nós não nos posicionarmos, enquanto o povo não tiver uma posição de dizer, eu sou do Senhor e não abro mão disso, nós teremos governantes corruptos. Então o que tem que mudar, na verdade, é a base, e nós temos que clamar por isto, falar, Senhor, transforme a nossa nação. A palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se a nossa nação verdadeiramente tiver Deus como Senhor, nós viveremos momentos maravilhosos, de abundância. Romanos capítulo 13, e isso para encerrar, capítulo 13, versículos 1 a 7. Romanos 13, do versículo 1 a 7. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si os mesmos a condenação. Porque os magistrados, porque os governadores, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz sem razão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos,
não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Isso está dizendo, só para resumir, a autoridade foi constituída, obedeça. Foi editada uma lei, você deve cumprir. Nós não somos adeptos da anarquia, ausência de governo, não. Alguém foi eleito, alguém vai ser eleito para ocupar a cadeira de prefeito, eleito ou reeleito, vai ser autoridade ali, e a ele caberá administrar a cidade por 4 anos. Alguns serão eleitos para ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores. A eles competirá legislar durante 4 anos. Qualquer norma municipal passa pela mão deles. Editada a lei, cumpre-se. Essa é a realidade. Se é fixado o valor do IPTU, por exemplo, na cidade, você tem que pagar aquele valor. Mas eu não concordo. Sim, mas alguém eleito democraticamente participou da formulação dessa norma, então ela é válida, então você deve cumprir. Por isso, amados, nós temos que pensar bem antes de elegermos. Temos que ter consciência, responsabilidade antes de escolhermos, porque depois de feito, nós apenas iremos orar para que Deus continue sendo quem Ele sempre foi e fazendo a obra dEle. Então, essa é a mensagem dessa noite. Não é a mensagem de poder que você esperava, não é a mensagem de cura, a mensagem que você veio querendo ouvir, mas é uma mensagem necessária para que nós tenhamos uma consciência política, mas acima de qualquer coisa, cristã. Amém? Então, que você possa não só seguir esses princípios, mas também ser um influenciador onde você está, sendo luz, sendo diferencial. Amém? Agora nós vamos orar, pedindo a Deus por algumas vidas que estão enumeradas aqui. E nós cremos, amados, se há algo que nós cremos neste lugar, é que o nosso Deus é o Deus que cura, que o nosso Deus é o Deus que liberta, que o nosso Deus é o Deus de maravilha, o Deus que provê. É um só, é um único Deus, mas que é tudo aquilo que nós precisamos. Muitas culturas tinham vários e vários deuses, cada um para um departamento. Quando Deus se manifesta a Moisés, e Moisés pergunta: quem eu vou dizer que está me enviando? Ele diz: eu sou. Ele está dizendo ali o quê? Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Então, se você tem alguma causa, você vai agora apresentá-la ao Senhor, e nós vamos crendo, declarar que o nosso Deus, Ele tem toda a autoridade, todo o poder, e que nada escapa ao seu controle. Oremos então. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai. Te damos graças, ó Senhor, porque nós sabemos a quem nós servimos, em quem nós temos crido, ó Deus poderoso. E é nesse intuito, ó Senhor, é nessa certeza que nós agora apresentamos a cada uma dessas vidas em Tuas mãos. Apresentamos o Sidney, ó Pai, apresentamos o nosso bispo Osvaldo, ó Senhor, a Jéssica, o Christian, o Manuel, o Daniel e a Ana Lara, Pai. Pai, nós pedimos, ó Santo Deus, crendo
crendo na tua providência, crendo, ó Senhor, que o Senhor é poderoso, ó Pai, para prover a cura, ó Santo Deus, porque o Senhor é o Jeová Jireh, ó Pai, é o Deus provedor, mas o Senhor também é o Jeová Rafa, o Deus que cura, ó Santo Deus, e nós cremos, ó Senhor, que para Ti nada é impossível. Da mesma forma, Senhor, todos aqueles que agora estão apresentando alguma causa diante de Ti, se é cura, ó Pai, que o Senhor esteja passando, ó Pai, com bálsamo, promovendo a cura, tirando a dor, tirando nódulos, trazendo a saúde restaurada, ó Pai. Se há alguma coisa na área material, que o Senhor esteja provendo, derramando bênçãos, ó Santo Deus de Israel. Se é libertação, ó Pai, o Senhor é o Deus que liberta, que salva, ó Pai, nós cremos nisso, e por isso clamamos ao Senhor, e desde já glorificamos o Teu nome, sabedores de que em Ti nós tudo podemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias ao Senhor, uma salva de palmas, aleluia.